Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 3. A gente está fazendo a exposição de toda a carta. Chegamos, pela misericórdia de Deus, ao capítulo 3. Semana passada nós vimos o capítulo 2, os versos 19, 20 e 21. Hoje veremos o início do capítulo 3, verso 1 e 2. Porém, eu vou ler até o verso 5, tá ok? Mas vamos trabalhar com duas partes. Hoje, o verso 1 e 2. E na semana que vem, se Deus permitir, o verso 3, 4 e 5, ok? Então, Gálatas 3, versos de 1 a 5. Mas eu vou expor o verso 1 e 2, ok? Diz assim a palavra de Deus: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Somente até aí. Que o Senhor possa nos conduzir nesta ministração da sua palavra. Amém? Irmãos, depois que o apóstolo Paulo explicou, qual era o pecado que os Gálatas estavam cometendo, aqui no capítulo 2, e que eles estavam dando esse pecado, eles estavam dando ouvidos a outro evangelho, estavam achando que a justificação era por obras da lei. Paulo agora vai se mostrar, irmão, o quão perplexo ele ficou com as atitudes dos Gálatas. E ele os chama de insensatos, Ele irá mostrar a nós hoje, irmão, a sua indignação até o verso 5, ok? Porém, nós vamos ver o verso 1 e 2. Então, Paulo aqui está muito perplexo com essa atitude dos Gálatas. Esse adjetivo que Paulo coloca aqui, logo no início do capítulo, ó insensatos, vai nos dizer, irmão, quão grande mal os Gálatas estavam cometendo, quão grande mal eles haviam feito a si mesmos, dando ouvido a outro evangelho, dando ouvido a outra voz, que não a palavra da verdade. Essa palavra, irmãos, no seu original, ela quer dizer louco, tolo, insano, desprovido de inteligência, ou para trazer ao nosso vocabulário, idiota. A pessoa idiota. Irmãos, neste mundo que nós estamos vivendo hoje, as redes sociais está formando um enorme número de idiotas. A internet, ela está formando isso. É inacreditável. Eu vejo, a gente ouve falar como pessoas seguem outras pessoas por motivos fúteis, por motivos que você vê que é pura distração, não há proveito, não há ensino, e elas seguem. Eu ontem estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse que ela ganha muito dinheiro, youtuber, ganha muito dinheiro. Aí eu perguntei o conteúdo. Nossa, misericórdia, não vou falar aqui não, mas o conteúdo é idiota. Entende? Então, não estou falando que os Gálatas estavam nisso, tá, irmãos? Mas é a mesma palavra, é a pessoa que é desprovida da verdade, é desprovida de inteligência, E essa atitude dos Gálatas
né? E aí a gente vê isso hoje, não era por ingenuidade, pois eles haviam recebido o conhecimento da verdade. Eles haviam recebido, né? Mas eles rejeitaram essa verdade, uma vez concedida a eles. Calvino, em seu comentário sobre esse verso, ele diz assim, abre aspas, Paulo, os acusa não só de permitirem serem enganados, mas também de se deixarem levar por algum tipo de encantamento, o que era extremamente sério. O que Calvino quer falar aqui? Que eles, com a sua insensatez, foram iludidos por algum tipo de feitiço. Só pode ser. Se você conhece a verdade e você se desvia dela para uma outra coisa, só pode ser algum feitiço, algum encantamento. É o que Calvino estava falando aqui. E é algo muito sério que Paulo está falando aqui. Ele diz, insensatos, desprovidos de inteligência, desprovido da verdade, desprovido da graça, estavam desprovidos. Tão rápido. O apóstolo, irmãos, não poupa palavras para acusá-los. Veja o verso 3. Sois vós tão insensatos. Tão insensatos. Ele retorna com o mesmo vocabulário, só que acrescentando a palavra tão aí, essa palavra que quer dizer imensamente, né? Para botar maior peso sobre o que os gálatas estavam fazendo. Percebam, meus irmãos, que aqueles que não dão ouvidos ao verdadeiro evangelho são considerados loucos, insensatos. Essas pessoas, irmãos, que estavam nas igrejas da Galácia já haviam conhecido a verdade. Olha o que ele vai dizer aqui, Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Se ele está indagando que eles não estavam obedecendo, é que essa verdade já tinha sido mostrada a eles. Eles já tinham sido apresentado a verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a verdade. Eles já haviam sido apresentados, e apresentado a esse Cristo crucificado. Não é o Cristo que a gente vê hoje, como apresento ele. Apresentando a Cristo e este crucificado. Crucificado. Foi de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Quem vos fascinou, Gálatas? Quem vos fascinou para não obedecerdes a Cristo? Quem vos enfeitiçou? Irmãos, os judaizantes, com as suas palavras sutis, enfeitiçavam as pessoas para que acreditassem em suas heresias. E não é assim hoje, irmãos? Esses falsos mestres, falsos pastores, quanta erudição que às vezes tem neles, né? A gente vê, os caras sabem grego, hebraico, estudam, tem teologia, tem faculdade, mas para que tudo isso? Para enganar. Para enganar. Para enganar as pessoas, enfeitiçar o povo. Percebam, irmãos, que os Gálatas, eles não começaram na mentira, eles começaram na verdade. Na verdade. Nós vamos ver isso lá no verso mais à frente aqui, no verso 3 mesmo, sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, né? Então eles começaram no Espírito, eles começaram na verdade, mas estavam se mudando para a mentira, para os falsos mestres, seguindo essas pessoas. Irmãos, percebam que alguns, na nossa era, eles começam já na mentira, né? Começam na mentira. Eles começam a sua vida
religiosa na mentira. E alguns, como os Gálatas, começaram na verdade. Irmãos, essa situação é antiga, não é de hoje. Isso não começou ontem, aqui em Gálatas. Isso é desde o início. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3. Começou no Éden, irmãos. Gênesis 3. Os versos de 1 a 6. É a história do engano. Adão e Eva, eles começaram aonde? Na verdade, não foi? Na verdade de Deus. Deus deu todas as instruções a ele, mas eles, ouviram quem? Os falsos. Olha aqui, Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu aqui? Desviou-se da verdade. Eles se desviaram da verdade. Houve um desvio. Perceba, irmão, que Satanás está por detrás de todos esses desvios doutrinários. Queira o homem, sabendo ou não. Entenda, Satanás ludibriou a Eva, enganou a Eva e Eva o seu marido. Eles se desviaram, então isso vem lá do jardim, da queda. Eles caíram, o primeiro casal caiu. Por causa de desvio doutrinário, de desvio de ouvir outra voz, que não seja a voz de Deus. Olha o que Paulo diz sobre Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás. E não é muito, porque os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, o diabo está aí com seus ministros para enganarem. E assim foi com os Gálatas, e assim é hoje. Aquele que não se atenta para a verdade da doutrina, para a verdade que é Cristo, para a verdade da doutrina dos apóstolos, a tendência é cair no engano de Satanás. Vai cair no engano de Satanás. Vai se desviar da verdade. Essas pessoas, irmãos, elas são cegadas pelo príncipe desse mundo. Vejamos outro texto, em Lucas. Vamos lá em Lucas. Olha o que o Senhor Jesus vai falar. Lucas 24, verso 25. Olha o que o Senhor Jesus vai falar acerca desse assunto que nós estamos aqui. É o mesmo assunto. É a mesma palavra. Se trata de incredulidade. Lucas 24, verso 25. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer
tudo o que os profetas disseram. Quem eram esses nécios? Eram os 2 discípulos que estavam indo no caminho a Emaús. Eles estavam desacreditados do que eles tinham visto. Cristo tinha morrido, eles tinham visto, eles andavam com Cristo, eles viram as maravilhas de Cristo, mas quando Cristo morreu, eles não acreditaram. Cristo já havia falado para eles, eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia, creia, eu estarei com vós. Eu estarei com vós, mas eles desacreditaram. Aí Cristo chama eles de quê? De nécios. É a mesma expressão que Paulo está falando lá. Ó insensatos. Vocês se desviaram da verdade. Vocês se desviaram, vocês ficaram incrédulos. Aqui, o próprio Cristo se apresenta a eles. Lá, Paulo apresentou esse Cristo crucificado. E eles receberam, como esses aqui. Eles receberam a Cristo, mas de alguma forma ouviram alguma coisa, né, de outra voz, que é a voz de Satanás, falando através de homens, e eles se desviaram. Ficaram incrédulos. Ele fala aqui, e tardos de coração para crer para crer tudo que os profetas disseram. Para crer na palavra, eles não estavam crendo. Os profetas falaram, Cristo ia morrer, ia ressuscitar no 3º dia, o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Percebe, irmão, que essa história não é de hoje, não é de ontem, é do início. É do início. O Senhor usa da mesma indignação que Paulo usou com os Gálatas. Ó nécios, ó insensatos. Talvez esses 2 discípulos de Emaús tenham participado daquela comitiva lá, né? Daquela comissão dos 70, que foram de 2 em 2 nas casas, nos lugares, nas cidades. Talvez, porque eles estavam ali juntos, eles viram Cristo morrer. E eles, mesmo assim, eles não acreditaram. Eles fizeram maravilhas, eles curaram, eles expulsaram demônios, eles fizeram maravilhas em nome de Deus e eles não acreditaram em nome de Cristo. E eles não estavam acreditando. Imagine nós, né? Se nós não estivermos alicerçados aqui, irmãos. Imagine nós que não vimos e não fazemos essas maravilhas. Fiquemos atentos, irmãos. Irmãos, esse assunto é tão sério que o irmão Paulo, ele volta nele lá em Gálatas 5:7, ele vai dizer assim, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está fazendo a mesma pergunta que ele fez aqui. Quem vos fascinou para que vocês não obedeçam à verdade? Porque vocês saíram dos meus caminhos. É isso que Deus está falando, irmãos. Por que nós, às vezes, irmãos, saímos do caminho de Deus? Não obedecemos a palavra do Senhor. Por quê? Nós vemos hoje a igreja brasileira em total decadência. Por que eles estão assim? Por não obedecer a palavra de Deus. Se desviaram, foram para outros caminhos. Doutrinas humanas. Irmãos, devemos ter o máximo de atenção nessa exortação. Devemos e podemos já aprender com os erros dos nossos antepassados, como o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 10, que nós devemos olhar para o que se passou e não inserir no mesmo erro que os nossos pais cometeram. Tem erros, tem história. É só você investigar a história. Opa, isso aqui eu não posso. Paulo vai falar lá dos pais lá do deserto, ele vai falar, eu não posso. Eu não posso. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Ele nos dá uma exortação para que a gente não se misture, irmão. Ok?
não há concórdia, ele vai falar aqui, não há concórdia com o mal. 1 Coríntios 6, verso 14 a 16, vai dizer assim, 14 ao 18, desculpe. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, se nós estamos em Cristo, como Paulo vai falar aqui, eu vos apresentei a Cristo e vocês receberam a Cristo e esse crucificados. Como é que, se nós estamos em Cristo, podemos ter comunhão com esses falsos pastores, com esses falsos irmãos, com quem habita na injustiça? Pode de uma mesma fonte sair água amarga e doce? E ele diz, eu habitarei no meio de vós, apartai-vos, apartai-vos. Irmãos, é tão sério. Às vezes a gente, por algum motivo, por algum interesse, ou até por pena, você ainda continua com amizades, com sociedades, com pessoas que não fazem parte. Eu não estou falando isso que você tem que sair do mundo, não, tá, irmão? Senão a gente vai ter que sair do mundo, ok? Eu estou falando a intimidade com essas pessoas. A intimidade com elas. Pessoas eles vão te desviar da verdade que há em Cristo. Eles vão fazer com que você não obedeça à verdade que já foi apresentada a vocês. Eles vão te fascinar, porque Cristo já foi apresentado a todos aqui, como em Gálatas. Não vos engane, irmãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não há como ter comunhão. Pessoas que te levem para o engano, não há como ter comunhão com essas pessoas. E o alerta é bem claro, irmão. Aqueles, por sua insensatez, permanecem naquilo que é enganoso, sofrerá severas punições. Pois o apóstolo diz, não obedecerdes à verdade. Não obedecerdes aquilo que já foi lhe apresentado. João 14,6 vai dizer assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você desobedece à verdade que é Cristo, você não chega ao Pai, porque o caminho é por Jesus. É por obedecer aos seus mandamentos, por obedecer aos seus preceitos, obedecer ao próprio Cristo, obedecer à verdade. Não há outro caminho, irmãos, para o conhecimento da verdade, a não ser por Cristo nosso Senhor. Se não obedecemos a Cristo em todos os seus preceitos e mandamentos, saberemos que Ele não está em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar, no mesmo verso lá de Gálatas 3:1, na parte final aí, ele vai dizer, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, fomos apresentados a Cristo, os Gálatas foram apresentados a Cristo. Por que não devemos obedecer a Cristo? Por quê?
Jesus Cristo já havia sido apresentado a eles. Por isso que Paulo vai dizer lá, no início da carta, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Fala: eu estou maravilhado com vocês que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando para eles, eu não apresentei a vocês a outro, eu te apresentei a Cristo e esse crucificado. Paulo, irmãos, ele não chegava nas cidades para anunciar a ele próprio ou a outro, ele anunciava a Cristo e a sua obra na cruz. Vejamos 1 Coríntios 2:2, que diz, 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado. Paulo pregava a Cristo, irmão, crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23 vai dizer assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele pregava ao Senhor Jesus crucificado. Mas para nós, os eleitos, irmãos, tanto judeus e como gregos, esse Cristo que nós estamos falando hoje é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24, mas para os que são chamados, os eleitos, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Era esse Cristo que foi pregado aos Gálatas. E é esse Cristo que é pregado aqui hoje. O poder de Deus e a sabedoria de Deus, e ele crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. Ressuscitado ao terceiro dia, e hoje governa tudo e todos, está à destra de Deus. Foi-lhe dado poder e autoridade para isso. O Senhor Jesus. Veja o verso 2 lá de Gálatas. Só queria saber isto de vós. Só queria saber de vós, ó insensatos, ó desprovidos, se vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Se foi pelas obras da lei, o Espírito é morto. É morto. Ok? O apóstolo está fazendo aqui, irmãos, uma pergunta retórica. Ou seja, a resposta é simples. Eles receberam o Espírito da verdade, através da verdade do Evangelho pregado a eles, pela pregação. A fé aqui, como ele fala da fé, pela pregação da fé, ela é semelhante, é um sinônimo do Evangelho. É como diz Paulo, lá em Romanos 10:17, ele diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé é sinônimo do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, esta fé é robustecida em nós, esta fé é aumentada em nós, esta fé é dada a nós. E esta fé, quando ela é nos dada, irmãos, para que recebamos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e através dele. Mas esse ouvir, ao ouvir, a palavra da verdade, a fé é nos dada, então o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos, ele nos sela. Ele nos... Tem um carimbo, Ele nos sela. E essa selagem é até o fim. Vejamos Efésios 1:13. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, a palavra da fé. Ok? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, você acrescentou, Deus te acrescentou a fé, foste selado
com o Espírito Santo da promessa. Foste selado. Por quê? Porque você foi te dada a fé, e é essa fé que vai perseverar até o fim, vai fazer com que você persevere até o fim. Aí Paulo fica indignado. Como é que você recebe o Espírito? Pelas obras da lei? Pelos mandamentos de Moisés? Ou pela pregação da fé? É um outro sacerdócio. Agora nós temos Jesus Cristo como sumo sacerdote, como bispo das nossas almas. E há uma outra lei, como eu falei na semana passada, uma outra lei. E a lei agora que prevalece não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo. A lei de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. Era a sombra do que haveria de ver, como eu falei na semana passada. O que o apóstolo, irmãos, está nos dizendo aqui hoje é o seguinte: se nós, pela pregação do Evangelho que nos foi dada, a fé que é suficiente para crermos na verdade, então, irmãos, como eu estava falando, o ouvir, né, é pela palavra. E quando você ouve a palavra, essa fé é nos dada para que recebamos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E após esse ouvir a verdade, a fé que é nos dada, e então o Espírito da verdade que nós recebemos, ele nos sela, como eu falei lá em Efésios 1:13. O que o apóstolo, irmão, está nos dizendo aqui é que se nós, pela pregação do Evangelho que nos foi dada, essa fé é suficiente para crermos na verdade que está no Evangelho. Não na mentira que está naquele que vem para nos fascinar. Não, é para crer no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Por conseguinte, nós somos selados com o Espírito da verdade. E por que, irmãos, depois de nós sermos selados, por que, depois de tudo isso, nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, como os Gálatas? Entenda que eu não estou falando de nós aqui, ok? De um geral. Os homens, né? Os homens, estou falando dos homens. Por que que fazem isso, né? Com o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30 vai falar assim, o irmão Paulo é bem claro. Ele fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual nós estamos selados. Se você recebeu o Espírito da verdade, se você agora crê no Filho de Deus, se você agora obedece aos seus mandamentos, por que você vai sair dessa verdade para entristecer o Espírito Santo? Por que os homens fazem isso? Por quê? E o alerta, irmãos, percebam que aqui nós não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja, não, ok? É pessoas que estão inseridas na igreja. Não é os que estão fora, não. Os que estão fora. Hebreus 10, verso 29, vai dizer assim, ó. De quanto maior castigo cuidai, ó. É um alerta, tá? Vós será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Se aqueles tiveram juízo, que foi, ele fala assim, ó, o verso 28, que quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Ele está falando da antiga lei. Imagine esses que estão sobre a nova lei, sobre a graça, profanando o sangue da aliança e fazendo agravo ao Espírito da graça, que maior castigo não virá sobre esses. De você
achar que você recebeu o Espírito e agora você faz as coisas por obras, por seu forte braço, que você recebeu a verdade, só que você não está obedecendo à verdade, não está obedecendo a Cristo, que maior agravo virá sobre aqueles que fazem isso. É um alerta, irmãos. Alerta de Paulo, nosso irmão. Irmãos, Paulo nos diz que nós só podemos compreender essas coisas a qual nós estamos falando aqui hoje, só podemos compreendê-las através do Espírito Santo. Vejamos 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2. Os versos 14 e 16. Que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós, de acordo com Paulo, professamos o nome de Cristo, e se nós confirmamos que temos a mente de Cristo, teremos que fazer as coisas do homem natural ou as coisas do Espírito? Lógico que é do Espírito. O Espírito da verdade. Irmão, o homem natural aqui, ele está falando que é um homem bestial. É o que ele está chamando os Gálatas. Vocês agora são bestiais? Vocês agora estão ainda com aquela natureza caída? É o que quer dizer a palavra natural aqui no grego. É um homem sensual. Vocês ainda estão na sensualidade? Vocês ainda estão ouvindo esses falsos mestres? Se eu lhe apresentei a verdade que há em Cristo, por que não estão obedecendo? Por que, irmãos, a igreja de hoje não obedece à palavra de Deus? Quem fascinou a igreja de hoje para não obedecer? A resposta é sim, Satanás. Ele está por trás disso tudo. Mesmo que o homem não confesse isso, mesmo que o homem não saiba, mas ele é usado. Satanás usa. Porque, como lemos lá, ele o quê? Se transfigura em anjo de luz. Olha, se você não conhecer os ardis de Satanás, você acaba sendo enganado por ele. E eu quero concluir aqui, irmãos. Irmãos, o que podemos aprender com essa exortação tão contundente que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas? Primeiro, não deixe que ninguém vos engane, irmão. Não deixe. Confira. Confira na Bíblia, faça igual aos bereanos. Porque esses falsos mestres, irmãos, eles usam dos mesmos ardis de Satanás. Porque eles são filhos de Satanás. São filhos de Belial. Percebam que a maioria deles não nega Cristo. Eles afirmam Cristo. Não, o Senhor Jesus Cristo? Nossa, sim, Ele é meu Senhor, não é nada, mentira. Eles não negam Ele, na cara dura, não negam não. Só que eles usam de palavras persuasivas e de vãs sutilezas para que a pessoa acredite nele. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses 2, verso 4 e 8. Diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele só fala o nome de Cristo. Tem uma denominação aí que na porta dela é escrito: o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Mentira. Está lá, em toda porta tem isso lá. É mentira. Não tem Senhor. Ok? Segundo, se Cristo foi apresentado a nós e nós o aceitamos como Senhor mesmo, né, e Salvador de nossas vidas, então devemos dizer o que o apóstolo disse. Devemos falar e afirmar como o apóstolo falou: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em outro lugar ele vai dizer assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2,6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Se nos foi apresentado Cristo crucificado, não devemos obedecer a esse Cristo? A esse Senhor? A sua verdade? E terceiro e último, e se realmente nós recebemos o Espírito Santo de Deus, então faça as coisas do Espírito, irmão, e não da carne. Porque o fruto do Espírito é o quê? Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Se você não anda conforme esse fruto aqui, está faltando alguma coisa em você, em mim, né? Em nós, né? Se nós não andamos conforme esse fruto, tendo amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, estamos ouvindo a voz do inimigo, falada por bocas de homens. Que o inimigo não vem no teu ouvido falar nada, não. Ele próprio, né? Ele manda, envia os seus ministros de luz, os seus ministros disfarçados. Quem são os ministros de Satanás? Os próprios homens. Os próprios homens. Você vai ver nessas igrejas homens e mais homens falando mentiras em seus púlpitos, enganando as pessoas com vãs sutilezas, com seus ardis, palavras sutis, palavras que enfeitiçam, palavras que tornam a pregação palatável, que a pessoa vai ser enganada ali, e quando vocês já viram quando uma sucuri abraça a sua presa? Tem vários vídeos na internet. Não solta mais. Ela morre ali sufocada. Ela amarra com a sua força, e assim é Satanás. Se você cair no seu engano, dificilmente você sairá dali. Então, fique atentos, irmão. Fique atentos. Nós pregamos a Cristo, esse crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. E hoje ele está à destra de Deus, governando tudo e todos, porque foi-lhe dado poder e autoridade. Que o Senhor abençoe a todos e que essa pregação possa edificar aos que aqui estão. Deixa que eu vou aí.